Amém? Então, queridos, então vamos lá, né? Vamos lá, agora é oficial. Agora é oficial, já botamos toda a conversa em dia, né? Pelo menos uma parte, né? Se tiver mais conversa para botar em dia, a gente vai para o segundo tempo depois. Mas Deus colocou uma palavra, né, no meu coração para compartilhar. Uma palavra muito conhecida, mas é sempre bom lembrar, né, que eu sempre comparo a Bíblia, ela é comparada a um jornal atual, né, que está sempre atualizado, né, é uma notícia atualizada, né, é uma boa notícia, né, é as boas novas, né, do Evangelho da Paz. Então, ela sempre é atualizada. E nós nunca vamos pregar o mesmo texto ou a mesma passagem bíblica da mesma forma. Que Deus sempre se renova, sempre. A gente às vezes tem uma mente muito limitada, né? Às vezes a nossa mente, ela, como eu vi alguém certa feita falar, né? Por que chama mente, né? Se chama mente porque a nossa mente, ela mente. A nossa mente, ela mente para a gente mesmo, né? A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, né? Então, às vezes a nossa mente, ela mente para você. Então, o cristão, ele não pode ser movido por vista, ele não pode ser movido por aquilo que ele vê, ele não pode ser movido pela mente, ele tem que ser movido por fé, né? O homem de Deus, ele se move por fé, porque a mente, ela está o tempo todo mentindo para a gente e tentando contrariar a palavra de Deus, ao ponto até de fazer a gente acreditar que o fato da gente pregar o mesmo texto bíblico, a mesma mensagem, que vai ser igual. Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Porque sempre Deus, a palavra se renova e Deus sempre vai dar um ingrediente extra, um algo mais, um plus, né? Que é para realmente enriquecer e acrescentar algo que Deus quer falar, né? Então, isso já serve aqui porque estou profetizando que vocês serão futuros pregadores do Evangelho, amém? Recebe aí? Então, como pregador, a gente precisa ter segurança, né? Domingo, eu participei do culto lá na igreja dos meus pais. Eu estou sendo convidado para de 15 em 15 dias ministrar o louvor lá, né? Tocar violão e tal. E esse domingo foi tocar violão mesmo. Estamos lá para servir, né? Uma coisa que eu tenho aprendido que a maior característica de um líder, eu tenho estudado sobre isso nos últimos dias. Eu tenho ouvido algumas mensagens do Myles Morrow. Myles Morrow foi um pastor de Bahamas, né? Ele era um cara que viajou o mundo inteiro pregando e ensinando sobre liderança. Ele viajou o mundo todo e a pregação dele principal era sobre liderança. E ele sempre ensinava, né, que a maior marca de um líder é ser servo. E o mundo, ele ensina o contrário. O mundo, quem já viu assim algum organograma, aquele organograma da pirâmide? As empresas têm um organograma, vocês já viram um organograma? Tem uma pirâmide, um desenhozinho, né? Uma pirâmide, aí lá em cima está o chefe, é o patrão, é o dono da empresa. Aí está o chefe. Depois do chefe, aí vem como é que é? É o diretor de vendas, diretor de produção, diretor financeiro, né? Diretor de marketing. Aí vem abaixo do chefão, ali, do dono, do proprietário, do presidente. Aí depois vem os encarregados, e assim vai diminuindo até chegar lá no funcionário chão de fábrica. Vocês nunca viram o desenho do organograma? Uma vez o patrão mostrou tipo uma coisa assim, que é das marcas das empresas dele. Era uma pirâmide. Isso se chama organograma, né? O organograma, ele nada mais é do que um desenho, né? Isso se usa muito nas empresas. É um desenho que demonstra num gráfico, num desenho, né, a hierarquia, quem tem mais poder, né? Agora, o interessante é que no reino de Deus é o contrário. Por isso que seguir a Jesus é andar na contramão do mundo. Os grandes são aqueles que governam. O próprio Jesus usou essa frase, né? Os grandes são aqueles que estão acima, que exercem domínio, que exercem poder, né? E muitas vezes até impõem autoritarismo, né, sobre as pessoas. No mundo, esses daí são os maiorais, são os líderes, são os grandões. Agora, no reino de Deus,
Jesus Cristo ele inverteu tudo. Ele disse, olha, no meu reino não vai ser assim. No meu reino, quem quiser ser grande, olha o que ele falou, no meu reino, quem quiser ser grande, seja como servo ou como serviçal. Dependendo da versão bíblica, fala servo ou serviçal. Aí Jesus continua, mas se alguém quiser ser o maior, ou se alguém quiser ser o primeiro, imagina nós, no reino de Deus, imagina que houvesse uma hierarquia, e existe de fato uma hierarquia, né? Jesus, ele é o número 1, e ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e ele comanda o universo, né? Ele dá ordem a anjos, ele dá ordem a arcanjos, né? E serafins, querubins, ele controla o mundo, né? Todo o principado está sobre os ombros de Jesus, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías. Jesus, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, e ele governa o mundo. Ele governa. A Bíblia fala no Salmo, né, que o Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas. Então, o diabo, ele tem alguns poderes, né, que foram dados por Deus com propósito. Eu sempre digo que o diabo ele é o cachorrinho de Deus que nos faz voltar para o caminho sempre que a gente peca, né? E quando a gente peca, Deus permite o diabo nos oprimir, e essa opressão, que opressão é fazer pressão, né? Muitas vezes gera até um mal-estar, né? A opressão é para nos trazer de volta para o caminho. Então sempre que a gente está oprimido, ou também às vezes até deprimido, né? Porque pode ser deprimido também, mas a opressão normalmente ela é causada por um agente do mal. E Deus só permite um agente do mal nos oprimir quando tem brecha. Se não tem brecha, a Bíblia diz, lá eu não me lembro agora se é Provérbios ou Salmo, que maldição sem causa não encontra pouso. Assim como a andorinha no vaguear. A andorinha, se não tiver um lugar para ela pousar, ela vai ficar voando. Então, da mesma forma, a maldição sem causa não encontra pouso. Se eu não tenho brecha, se eu estou em santidade, eu estou com a vida no altar, está tudo ok, o diabo não pode fazer nada contra a minha pessoa. Certa feita, o traidor, Judas, estava se aproximando de Jesus, e aí Jesus disse, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Ou seja, Jesus não tinha brecha, Jesus não tinha legalidade, então o diabo não podia fazer nada contra Jesus. Ele sabia que o tentador estava chegando, mas ele não podia fazer nada contra Jesus. A única coisa que ele podia fazer é aquilo que o próprio Deus ia permitir que fosse feito, porque tinha que se cumprir todo um propósito, né? Que Jesus veio aqui para morrer, então ele precisava ser traído por alguém, senão ele não iria morrer, não iria para a cruz, e ele precisava que Pôncio Pilatos também, na hora lá de decidir entre ele e Barrabás, era necessário que Pôncio Pilatos optasse por Barrabás, deixasse o povo decidir, porque tudo já estava planejado por Deus. Jesus veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. Mas eu acabei até fugindo aqui fugindo do foco, A gente começou a falar sobre uma coisa e fomos parar numa outra ponta da mensagem, Mas, enfim, Deus no comando. Eu estava explicando, que a palavra de Deus, ela sempre se renova, Ela sempre se renova. Então, agora eu me lembrei. Então, domingo, quando eu fui pregar, por que eu contei tudo isso, a historinha para vocês, Porque tudo tem um porquê. Domingo, quando eu fui ministrar o louvor, tocar violão, enfim, lá na igreja dos meus pais, que vai se chamar, agora a igreja dos meus pais vai se chamar igreja, que agora estão todos com processo para registrar tudo, regularizar tudo, Estão numa sala nova, e vai chamar a Igreja Batista Restaurando o Amor, porque eles não abrem mão de ser batista, Então, é a identidade deles. Então, vai se chamar Igreja Batista Restaurando o Amor. Eu estava lá ministrando louvor domingo, e a pessoa que ministrou é uma pessoa muito conhecida minha, o nome dela se chama Raquel, a esposa do amigo chamado Gabriel Dias, e tive a oportunidade de trabalhar de funcionário desse casal,
E foi a primeira vez na vida que a Raquel pregou num culto. Ela nunca tinha pregado num culto. E aí, como eu tenho muita amizade com o casal, quando terminou o culto, eu fui lá parabenizar ela, né? Primeira vez que ela pregou num culto, e não, tinha 3 pastores sentados para ouvir ainda, né? Pelo menos 3 tinha ali que eu me lembro. 4 pastores sentados no banco para ouvir alguém que ia pregar pela primeira vez, né? E aí eu fui lá conversar com ela, tenho bastante intimidade com ela. E aí, Raquel, como que foi, né? E aí a Raquel disse: ai, tô nervosa, porque foi a primeira vez e é muito difícil, eu até me perdi um pouco e tal. Eu disse: não, estava ótimo, estava maravilhoso, parabéns, né? E aí deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. A Bíblia, ela diz o seguinte, que a palavra de Deus jamais volta vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia. Eu falei para vocês que eu estava profetizando que vocês seriam futuros pregadores, né? Lembra no começo que eu falei? Então, isso é um conselho que eu dou para pregadores da palavra, né? Nunca se esquecer que a palavra de Deus não volta vazia. Então, eu posso estar o meu pior dia, eu posso não estar bem emocionalmente, eu posso estar até com uma deprê ou com uma opressão, misericórdia, ou eu posso estar, sei lá, até doente. Enfim, nós somos seres humanos, né? Eu posso estar eu posso ter um dia que eu não estou legal, né? A gente é ser humano, nós não somos uma máquina, né? Já dizia Charlie Chaplin: não sois máquina, homens é que sois. Só que a palavra de Deus tem algo tão tremendo que só o fato de eu ler ela, se eu ler um texto bíblico aqui para vocês, eu não pregar nada, só eu ler, ela já produz o efeito, porque ela é uma semente incorruptível. E tem uma outra coisa: enquanto eu estou lendo a Bíblia, o Espírito Santo já está falando com você aí no banco. Esse é o poder da palavra. Tem coisas que a Raquel pregou lá no domingo, que ela nem falou nada, ela só estava lendo a Bíblia. Mas enquanto ela estava lendo a Bíblia, o Espírito Santo já estava falando comigo. Então é assim que funciona o Evangelho. Eu não necessariamente que eu preciso ser um ótimo pregador, que eu tenho que falar com eloquência. Só o fato de eu ler a Bíblia, ela já vai produzir um efeito. Claro que se eu tenho um dom, eu me esforço para aperfeiçoar o meu dom, isso vai colaborar, e vai colaborar muito. Mas eu nunca posso me esquecer que o que faz o efeito é a palavra com a atuação do Espírito Santo. Então, depende mais de Deus do que de mim, até eu poderia dizer, né? Porque se Deus não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu posso fazer o meu melhor sermão do mundo, não vai acontecer nada. Agora, se o Espírito Santo falar em questão de milésimo de segundo, o Espírito Santo convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, pronto, o resultado foi alcançado. Às vezes até só com uma leitura bíblica. Mas isso quem tem poder de fazer é Deus, não somos nós. E o problema de nós, pregadores do Evangelho, é que muitas vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, né? Sem a pessoa, né? E o nosso papel não é convencer ninguém, nosso papel é só pregar. Eu nunca vou me esquecer, só para encerrar essa primeira parte, isso é uma introdução bem longa, né? Essa introdução hoje está totalmente fora da homilética, hermenêutica, mas tudo bem. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Quando eu era membro da Igreja Batista da Esperança, em São João Batista, lá no ano de 1996, 1997, quando eu me converti, tinha um secretário da Junta de Missões, que ele vinha uma vez por mês visitar, acho que uma vez por mês, ele vinha visitar a igreja, né? Eles passavam em Santa Catarina, igreja por igreja, eles iam visitando. Nós entregávamos já naquela época, era chamado plano cooperativo, né? Que hoje nós chamamos do dízimo dos dízimos, que é a igreja quando ela tem uma cobertura espiritual, e nós fazemos isso até hoje, né? Nós pegamos o dízimo de todas as entradas do ministério e nós entregamos esse dízimo de todas as igrejas do ministério, de todas as entradas do ministério, seja de oferta, seja de dízimo, nós pegamos 10% de tudo que entra na igreja e nós entregamos para a igreja que dá cobertura espiritual para nós. Lá no passado, isso se chamava plano cooperativo. Então, esse dinheiro era entregue para a junta de missões, naquela época, que era principalmente as igrejas que eram igrejas missionárias, né? Onde muitos pastores não tinham nem salário ainda, né? Então, a junta de missões
ela é que cobria esses pastores sem salários, esses missionários. A junta de missões é que sustentava esses pastores. Só que para isso acontecer, de onde é que vinha o dinheiro? O dinheiro vinha desses 10%, que era arrecadado de todas as denominações batistas. E era chamado plano cooperativo. E esse secretário executivo, ele vinha uma vez por mês visitar a igreja, ele vinha trazer uma palavra e depois ele levava o plano cooperativo lá para a central, né? Onde era administrado esse dinheiro para sustentar os missionários. Isso acontecia em Santa Catarina e em todo o Brasil. Isso eu estou falando de igreja batista. Eu não sei como que funciona as outras igrejas. Igreja batista eu sei falar, porque eu fui batista a vida toda, né? Então, de batista eu entendo um pouquinho, né? E aí, esse secretário executivo, eu não lembro mais o nome dele, uma vez ele veio visitar a gente, acho que era um culto de sábado à noite, ou era de domingo à noite mesmo, era o culto principal, porque sábado era o culto de jovens e domingo o culto de adultos, né? O culto da família, que a gente chama, né? E esse pastor, ele pediu para a gente abrir a Bíblia no Sermão da Montanha, né, em Mateus, e ele leu o capítulo 5, o 6 e o 7, que é o Sermão da Montanha de Jesus completo, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ele leu os 3 capítulos. Quando ele terminou de ler os 3 capítulos, ele disse: Deus abençoe os irmãos, uma boa noite. Ele não falou nem uma palavra. Sabe o que é nenhuma palavra? Ele só leu o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Deus abençoe os irmãos, boa noite, e encerrou. E aí o pastor oficial, acho que na época era o pastor Joel, que me batizou também o apóstolo Wagner, que é hoje a nossa coordenadora aqui de Santa Catarina. Eu fui batizado pelo mesmo pastor que batizou o apóstolo Wagner, né? Que chamava pastor Joel Farias. Foi presidente da primeira igreja batista em Florianópolis, Santa Catarina, durante muito tempo. E depois foi pastor da primeira igreja batista em São João Batista, onde eu me converti em 96. Foi ele que me deu a minha primeira Bíblia. Pastor Joel Farias. Hoje já está com o Senhor, né? E aí o secretário, encerrou a leitura e acabou a pregação. E na época, eu confesso para vocês que eu era crente novo convertido, eu critiquei. Tanto é que isso para mim foi uma semente, uma semeadura que teve lá no futuro eu colhi. Eu colhi porque na época que a nossa igreja organizava os encontros de casais, né? Que agora a gente está um tempo sem fazer encontro de casais, eu era sempre convidado para ministrar uma palavra no encontro de casais, falava sobre a família firmada na rocha, e acho que foi uns 2 ou 3 encontros de casais que Deus me deu direção de começar a ministração lendo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E ali eu entendi aquela direção de Deus era uma colheita, porque eu critiquei o pastor lá no passado por ter só lido a Bíblia. Mas hoje eu sei que só a leitura da Bíblia, para quem é temente a Deus, para quem está atento a tudo que está sendo falado, só a leitura não precisa mais nada. Porque a palavra de Deus ela tem um poder sobrenatural. Mas, claro, nós somos os pregadores do Evangelho, para a vida e regra, a gente não vai só ler, a gente vai pregar, vai compartilhar aquilo que o próprio Deus vai nos conduzir. Mas saibam os senhores que se em algum dia, o Espírito Santo der a direção em algum local, em algum momento, para que a gente faça apenas uma leitura e não fale nada, isso pode ser um culto fúnebre, por exemplo. Culto fúnebre é um lugar que não se fala muita coisa, porque dependendo do tamanho do luto, do tamanho da dor, não é um lugar de falar muita coisa. Tem que ser palavra curta, às vezes palavra evangelística, né? Então, tem ocasiões que Deus vai pedir a gente só para ler. Pode acontecer, né? Já vi e pode acontecer. Mas aqui hoje eu quero ler, e se Deus permitir, eu vou pregar um pouquinho. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 em diante, diz assim: Levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe:
Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Perguntou então Jesus ao mestre da lei: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Então ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, te dou graças porque nós podemos sentir a Tua presença tão preciosa aqui conosco, Pai. Desde o começo, desde o momento que nós chegamos aqui, o tempo todo, Pai, nós sentimos muito forte a Tua presença conosco, Pai. E nós te louvamos, Pai, porque a Tua graça tem nos alcançado, a Tua misericórdia, Pai, tem nos coberto, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que escolheu a cada um de nós e nos designou para ir e dar frutos e frutos que permaneçam. Fica conosco, Espírito Santo, vem controlar o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, nos inspira, nos dá sabedoria, nos dá direção e usa-nos, Pai, para o louvor da Tua glória, como uma flecha que acerta o alvo, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como farol que brilha à noite. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém, né? A gente aprendeu a vida toda que amém significa assim seja, né? Na língua portuguesa, eu estou dizendo eu concordo. Né? Então, na língua portuguesa, a palavra amém, ela é quase a mesma coisa que dizer eu concordo. Ok? Concordo. Mas no original, em hebraico, a palavra amém é uma combinação de 4 letras, né? Que significa Adonai, o Senhor do universo, é o Senhor da verdade. Então, no original, a palavra amém significa Adonai, o Senhor do universo, é o Senhor da verdade. Jesus, quando ele pregava, ele sempre dizia: em verdade vos digo. Salmo 51 vai dizer que Deus ama a verdade no íntimo. Então, Deus é o Deus da verdade. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, é o Evangelho da verdade. É o Evangelho que se anuncia verdades. E estas verdades, elas confrontam o mundo,
elas confrontam o sistema do mundo, elas confrontam os pecados da humanidade, elas confrontam as imperfeições da humanidade, porque o homem, o ser humano, ele é um ser humano caído, porque nós viemos lá de Adão e Eva, né, que pecaram lá no princípio e que trouxe uma desconfiguração da raça humana. E hoje, eu sempre digo, um dos intuitos principais da pregação do Evangelho é restaurar, né, a imagem e semelhança de Deus que nós perdemos lá no Éden. Se Adão e Eva não tivessem pecado lá no Éden, nós seríamos 100%, a humanidade falando, seria 100% uma humanidade veraz, ou seja, todos falando sempre a verdade. Mas como Adão e Eva pecaram, toda a humanidade descendente deles perdeu essa característica. E hoje nós encontramos os mentirosos, né, que são aqueles que falam a mentira, e nós encontramos também os mascarados, que são aqueles que falam meias verdades, que não falam a verdade totalmente, né? Que muitas vezes ocultam parte da verdade. Então, isso aconteceu com um personagem bíblico muito conhecido chamado Abraão, né? Que ele estava com medo de um rei lá do Egito, se eu não me engano agora, e ele acabou ocultando a identidade da sua própria esposa. E quase que o camarada lá vai para a cama com a mulher de Abraão, por causa de Abraão ter negado a verdade. Então olha só como é perigoso ocultar a verdade, não ser verdadeiro, né? Olha quase o problemão que Abraão arranjou, aquela pessoa, aquele personagem bíblico, não estou me recordando bem o nome dele aqui agora, mas ele, depois que ele ficou sabendo, né, que Sara era esposa de Abraão, ele repreendeu severamente Abraão, porque Abraão colocou a mulher dele em risco, né, risco de vida, né, de ir para a cama com outro homem que não era o marido dela, né, e isso poderia trazer maldição sobre a vida daquele homem, porque ele jamais poderia se deitar com uma mulher casada. Então, a verdade é que a mentira ou uma meia-verdade, ela sempre vai causar problema. Sempre vai gerar uma colheita ruim, porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, né? Os mentirosos não vão entrar no reino, né? Diz lá, né? Quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Jesus Cristo também disse, né, se alguém se envergonhar das minhas palavras, eu me envergonharei de vós. Se alguém se envergonhar de mim por ser meu discípulo, eu me envergonharei de vós. Então Deus é o Deus da verdade. Deus não aceita negociação com a verdade. Deus não aceita maquiagem. Deus não aceita manipulação. Deus não aceita meia-verdade, né? Como é muito comum a história do pescador, né? O camarada saiu para pescar, aí ele pegou um robalo de 1 quilo ou de 500 gramas. Só que ele fala, olha só, cheguei na pescaria e eu vou contar para vocês, eu peguei um robalo, mas olha, tinha 2,5 kg, mas tinha que ver o tamanho do robalo, olha, mas pensa num robalo, vocês não têm noção, era quase 3 quilos, né? E tinha 500 gramas. Então o pescador ele tem muito essa mania, né? Então sempre conta um ponto, né, e aumenta um conto, é mais ou menos assim o ditado popular, né? A pessoa conta um ponto e conta um conto e aumenta um ponto, mas com Deus não funciona. Isso é falha de caráter. Com Deus é a verdade. O que conta para Deus é a verdade. O que passa disso é mentira ou é manipulação. E Deus não compactua com pessoas que não são verdadeiras. Deus é o Deus da verdade.
Mas vamos lá, essa história aqui é uma história muito conhecida, né? Que fala que um doutor da lei, querendo colocar Jesus em prova, querendo colocar Jesus em xeque, ele fez uma pergunta para Jesus. Ele disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como é que você lê? Você lembra o que você aprendeu lá na leitura da lei? Ele disse: sim, eu lembro. Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse aqui é o primeiro e principal mandamento da lei de Deus, que está escrito lá em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio 8, né? Ou Deuteronômio 6, né? Deuteronômio 6 vai dizer a partir do versículo 4, né? Chamar Israel, né? O chamar, que é muito conhecido, né? No meio do judeu, no meio hebraico, o chamar, que é um pedido e ao mesmo tempo um chamado de Deus. É quando Deus está chamando a atenção realmente de todo o povo, porque o que ele vai falar é realmente extremamente importante. Aí Deus diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal e te serão por faixa dentre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Então aqui a gente vai ler o primeiro mandamento da lei de Deus, quando Deus vai falar que eu preciso amá-lo com toda a minha alma, ou seja, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Deus é um Deus que tem essa capacidade de ser humano, né? Jesus, ele se fez homem, então Deus também tem sentimentos, Deus tem emoções, embora ele seja espírito, mas ele tem amor, por exemplo, e nós, a exemplo de Jesus Cristo que se fez homens, nós precisamos também usar os nossos sentimentos. Eu não posso ser uma máquina, né, o tempo todo, um robô. Eu tenho que, uma pessoa, por exemplo, que não chora, ela tem um problema, ela deve ter trauma nos sentimentos, provavelmente. Uma pessoa que não ri, com certeza tem problema, deve ter trauma nos sentimentos também, porque o comum do ser humano normal, sarado, curado na alma, ele tem que ter momentos de rir, momentos de chorar. Se eu não choro ou não consigo rir, alguma coisa está errada, né? Estou com um problema nos meus sentimentos. Então eu tenho que amar a Deus com os meus sentimentos, com toda a minha alma, com as minhas emoções, com todas as minhas forças. Como é que eu amo a Deus com todas as minhas forças? Eu vou entregar a Deus toda a minha energia. Vou dar um exemplo bem básico, que eu vivo isso na pele. Muitas e muitas vezes Deus me chama para estar com Ele na madrugada, para orar de madrugada, para ler a Bíblia de madrugada, para ouvir uma mensagem de madrugada, para ouvir um louvor de madrugada. Deus me chama muito para estar com Ele na madrugada. Só que muitas vezes a gente está cansado. Quando estou cansado, o que eu quero? Eu quero dormir. Mas só que o que é dar todas as minhas forças para Deus? É eu ficar acordado no horário que Deus pede, até que eu não tenha mais força. E eu acabe dormindo naturalmente, porque eu cheguei no meu limite, as minhas forças acabaram. E aí meu corpo acaba dormindo. Isso daí é literalmente entregar a Deus toda a tua força. Estou dando um exemplo. Mas no Antigo Testamento, como é que acontecia? No Antigo Testamento, o povo trabalhava na lavoura, trabalhava na roça, e ali eles conseguiam conquistar na lavoura produtos, depois da colheita, né, que eles iriam ofertar a Deus. Então, ali no trabalho, quando eles davam toda a força deles, toda a energia deles na colheita, na plantação, na lavoura, para poder obter o fruto da terra, ali eles estavam já dando a Deus a força deles. Porque uma parte, né, o dízimo daquela colheita, daquela plantação, depois seria entregue a Deus. Então, isso era amar a Deus com todas as forças.
dava toda a tua força, né? Eu posso dizer também um exemplo, é você ir para um culto de louvor e adoração, um retiro de jovens, lá onde você pula e adora a Deus e canta, e você fica ali, uma vigília, por exemplo. Eu acabei de participar de uma vigília, sábado agora, que começou às 10 da noite, e terminou quase 4h30 da madrugada, né? Eu confesso para vocês, que eu já cheguei na vigília cansado, eu já estava cansado, e para mim aguentar de pé até as 4h30, eu tive que tomar água, eu tive que tomar café, eu tive que fazer de tudo um pouco para ficar acordado. Então, eu dei todas as minhas forças. Quando eu cheguei em casa, eu acho que eu fui dormir, devia ser às 5h30, acho que dormi das 5h30 até as 8, não me lembro agora, 7, 9, eu não sei, não lembro mais, mas eu dei todas as minhas forças, porque quando eu apaguei, eu não aguentava mais ficar em pé. Aí só com Nitrix mesmo, para poder ressuscitar, né? Mas isso é uma forma de dar todas as forças. Estou explicando isso mesmo porque muita gente não entende o que é dar todas as forças para Deus, né? E ele encerra, né? De todo o teu entendimento e de todo o teu entendimento. Ou seja, com aquilo que tu entende, né? Aquilo que na tua mente alcança, o que significa na tua mente, para o teu entendimento, para o teu nível de crença, dá o teu tudo para Deus, né? Então, aqui é o principal mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E isso o mestre da lei respondeu para Jesus. E aí Jesus disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus então vai contar a história de que um homem estava descendo de Jerusalém em direção a Jericó, e ele foi espancado por dois assaltantes. Por assaltantes, né? Que o despojaram, né? Ou seja, roubaram ele, furtaram o que ele tinha, espancaram ele e se retiraram, deixando ele quase morto. A Bíblia diz que ele estava meio morto. E aí, a Bíblia diz então que casualmente descia naquele mesmo caminho onde tinha aquela pessoa espancada, ferida, machucada, descia um sacerdote que, vendo-o, passou de largo. Presta atenção aqui. Tinha uma pessoa no caminho de Jerusalém para Jericó, ferida, espancada no chão, arrebentada, quase meio morta. No mesmo caminho está passando ali um sacerdote, que era um representante de Deus da época, legítimo, oficial. E esse camarada diz que viu ele, está escrito ali, vendo-o, passou de largo, ou seja, ele foi indiferente. Ele viu a pessoa com um problema, ele viu a necessidade da pessoa, viu que a pessoa estava ferida, viu que ela precisava de ajuda, de socorro, mas ele pensou assim: esse problema não é meu, não tem nada a ver com isso, não foi eu que espanquei ele, vai que eu boto a mão aqui nesse sangue aqui e alguém vai me acusar que foi eu que fiz o serviço. E aí, enfim, eu não sei o que passou na mente do sacerdote, né? Há quem diga que na lei do nazireado, né, o Sansão era nazireu. Já ouviu falar no Sansão? Aquele camarada que tinha muita força, né? Então, diz que o Sansão era nazireu. Na lei do nazireado, fala que o nazireu, que tinha voto com Deus de nazireu, ele não podia tocar em cadáver. Não podia tocar. Então, há quem diga que este sacerdote, ele possa ter subentendido que aquele homem estava morto, e como na lei ele não podia tocar no morto, ele se desviou, né? Passou de largo. Eu não posso tocar nele, está morto, eu tenho voto, então, infelizmente, não posso ajudar. E o sacerdote saiu fora. Há quem diga que foi isso, mas essa passagem bíblica, ela denota, né, ela demonstra uma certa indiferença, ou seja, um desamor, falta de amor, falta de compaixão, falta de misericórdia.
que eram ensinamentos principais de Jesus Cristo. E tudo indica que faltou esses sentimentos para aquele sacerdote. Mas vai que ele tinha o voto do Nazireu e ele entendeu que a pessoa estava morta, e só Deus para julgar, né? Mas, enfim, o fato é que o sacerdote viu o problema e ele não fez nada. E aqui eu já quero abrir um parênteses para dizer para vocês o seguinte: Deus nunca vai cobrar de nós algo que a gente não sabe. Se, por exemplo, tem uma pessoa passando necessidade, está numa pior, no mesmo bairro de vocês, mora no mesmo bairro, na mesma rua, perto da casa de vocês, e vocês podem ajudar aquela pessoa, vocês têm condições de ajudar, mas a notícia não chegou para vocês, não chegou no conhecimento de vocês. Deus não vai cobrar, está entendendo? Deus não é injusto, Deus nunca vai cobrar algo que eu não sei. Agora eu falei para vocês um exemplo aqui antes da gente começar. Uma pessoa me ligou e pediu ajuda para o filho dela, que precisava de uma oferta, que o filho tinha mudado de cidade, e ele estava lá sem pai, sem mãe, sem nada, precisando se alimentar. E aquela mãe conhecida minha pediu, sabe, o rapaz veio morar numa cidade perto da minha, ela pediu se eu podia ajudar ele. E eu fui lá e ajudei. Por quê? Porque a notícia chegou para mim. Né? E como eu estava comentando com vocês aqui no começo, a Bíblia diz: dá a quem te pede. Então, quando a pessoa pede, Jesus disse: dá a quem te pede. Jesus não disse assim: se a pessoa pedir, tem que analisar se ela merece, tem que analisar se não é para droga, tem que analisar se não é para o álcool. Jesus não falou nada disso. Jesus disse: dá a quem te pede. Ou seja, pediu, eu tenho que dar. Eu vou dar segundo a minha realidade. A Bíblia diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ou seja, quando eu vou dar uma oferta na igreja, quando eu vou dar uma oferta para alguém, uma oferta para um missionário, uma oferta para missões, né, como a gente faz aqui, não fizemos mais, mas está ali o envelope de missões, né? Quem quiser fazer, está disponível. Então, sempre que eu dou uma oferta, é segundo propõe no coração, segundo a minha realidade. Ninguém vai dar uma oferta que tu não tem condições de fazer aquilo. Tu vai fazer de acordo com a tua realidade. No Antigo Testamento, quem era mais pobre ofertava uma rolinha. Quem tinha um pouco mais ofertava lá um cordeiro, e assim sucessivamente. Enfim, cada um dá aquilo que pode dar. Aí, como eu estava falando para vocês, quando a notícia não chega para a gente, Deus não cobra da gente. Deus não é injusto. Deus não vai cobrar de mim uma coisa que eu não sei. A notícia não chegou. Agora, quando a notícia chega, quando eu vejo o problema, como aqui o sacerdote, ele viu, o cara estava espancado na frente dele. Quando eu vejo, quando eu estou sabendo da coisa, e eu não faço nada, eu não me movo, esse problema não é meu. Aí eu estou cometendo um grave pecado. Porque a Bíblia fala que nós fazemos parte de um só corpo. Né? Onde o olho não pode dizer que não precisa da cabeça, a cabeça não pode dizer que não precisa da mão, a mão não pode dizer que não precisa do pé, o pé não pode dizer que não precisa do nariz. Todos os membros são importantes. Imagina, você tem um fígado, mas você não tem um rim. Você tem o intestino, mas não tem o coração. Você tem o coração, mas está faltando o pulmão. Esse corpo não vai funcionar. Né? Esse corpo vai ficar doente, ele vai padecer. Então, num corpo humano, todos os membros são de extrema importância. A mesma coisa no corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Eu não posso dizer: eu não preciso do Tarcísio, eu não preciso do Mateus. Não posso. Alguém pode dizer assim: eu não preciso do Cristo. Cristo que se exploda, eu nem preciso dele, ele não contribui nada comigo, eu nem sei quem ele é, não tenho intimidade. Não, eu faço parte de um corpo, nós fazemos parte de um corpo, e no corpo de Cristo, de Jesus, todos os membros são importantes. Então, se um membro no corpo padece necessidade, e eu não faço nada para ajudar aquele membro, onde é que está o amor de Deus em mim? A palavra de Deus diz lá em 1 João, que se eu vejo uma pessoa passando necessidade, e que está precisando de ajuda, e eu endureço o meu coração, e eu não faço nada para ajudar, o apóstolo João vai dizer: como estará nele o amor de Cristo? Não tem amor, está com o coração endurecido.
né, não tem amor. Se eu vejo, tu contou um exemplo para nós aqui no começo, a gente estava conversando, né? A pessoa pediu dinheiro emprestado para ti. Você nem sabia o que estava escrito na Bíblia e tu foi lá e emprestou. E depois acabou perdoando a pessoa, né? O que tu fez foi totalmente bíblico. Foi o que Jesus faria. Porque olha só o que Jesus fala aqui em Mateus 5:38. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também que leve a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Aí olha só o que Jesus fala, Mateus 5:42. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que te emprestes. Então aqui tem dois segredos aqui, 2 ensinamentos de Jesus. Se alguém pede alguma coisa, uma pessoa pede um favor, uma pessoa pede uma ajuda, que nem a pessoa pediu para ti um dinheiro emprestado, e tu tem para dar e tu não dá, tu está indo contra o Evangelho. Porque Jesus disse, dá a quem te pede. Você vai dar dentro da tua necessidade, dentro da tua realidade. Não vou dar acima daquilo que eu não posso, mas eu vou dar. Porque Jesus disse, dá a quem te pede. E ele continua, e se alguém te pedir emprestado, não se desvia dessa pessoa. Isso aqui tem tudo a ver, né? O que Jesus está falando aqui, Jesus está totalmente sincronizado com a palavra, né? Que Jesus é a palavra. O que Jesus está falando, ele está falando de Isaías 58, que é o verdadeiro jejum, né? Olha só o que fala lá em Isaías 58, versículo 6. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedace todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em tua casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas do teu próximo? Olha só, se você recolher na tua casa o pobre desterrado, repartir o pão com o faminto, e se você vê uma pessoa nua, que era o caso da palavra do bom samaritano ali, ó. O cara estava espancado ali, meio morto, provavelmente está até sem roupa ali. Se tu vê uma pessoa nua, tu tem que cobrir ela, e não se esconder do teu próximo. Não faz de conta que tu não está sabendo. Jesus está dizendo, não te esconda do teu próximo. Você vai fazer de conta que eu não sei de nada, eu vou me esconder, eu vou sair fora disso. Isso aqui não é comigo, esse problema não é meu, não é? Se eu agir assim, a Bíblia está dizendo, esse é o verdadeiro jejum. Esse aqui é o jejum que agrada a Deus. Aquele jejum da pessoa ficar sem comer e fazer carinha de tristinha e sair contando para todo mundo, sabe, eu tô uma semana de jejum, tá? Esse mês eu jejuei um mês inteirinho, eu estou de jejum. Esse aí não é o jejum que agrada a Deus. Esse jejum aí que traz glória para nós, esse jejum que quer trazer glória. Jesus disse, eu não busco a minha própria glória, quem fala de si mesmo está buscando a sua própria glória, Jesus falou. Se eu faço jejum, ninguém precisa saber que eu estou jejuando, né? Claro, quando é um caso de uma pessoa mais íntima e tal, às vezes, no próprio culto, por direção de Deus, eu posso acabar compartilhando, mas eu tenho que cuidar, né? Porque eu não posso trazer glória para mim. O jejum não é para trazer glória para ninguém. E aí Jesus, e o verdadeiro jejum é isso aqui, ó. Se eu fizer isso, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. E ele continua falando, se tirares do meio de ti o jugo e o dedo acusador, né? Aquela pessoa que fica apontando o dedo, ela vê o pecado de todo mundo, ela só não vê o dela, né? Ela vê o pecado de todo mundo, mas ela acha que ela não peca. Então, se tu tirar do meio de ti o jugo e o estender do dedo, esse dedo acusador, e o falar iniquamente, aí ele continua falando, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, olha só, ele repete, abrir a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita,
Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás então como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas, e restaurador de veredas com moradias. Olha só, eu poderia ler até o final, mas até aqui está bom. Então, isso é o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum é aquele sacerdote ter parado e ter ajudado aquele camarada. Mas não foi só o sacerdote que pisou na bola. A Bíblia diz que no mesmo caminho estava vindo um levita. E quem eram os levitas? Os levitas eram os camaradas que eram responsáveis pelos utensílios sagrados no templo. Eles cuidavam de todo o procedimento de culto. Tudo que envolvia o culto litúrgico religioso lá no Antigo Testamento, todos os serviços, dos sacrifícios dos animais, né? Tudo, a queima da gordura, a preparação da bacia de bronze, a manutenção do candeeiro que ficava lá dentro do lugar santo, tudo que tinha lá dentro era responsabilidade dos levitas. E por isso que os levitas, eles não tinham propriedade, eles não tinham direito à herança. A herança do levita era o próprio Senhor, né? E eles recebiam, assim como a família de Moisés e Arão, recebiam o dízimo das famílias, né, para o seu sustento. Porque Arão, Moisés, família sacerdotal e os levitas, eles dependiam, né, daquele sustento que vinha por intermédio do dízimo da comunidade de Israel. A verdade é que os levitas tinham tanta responsabilidade como os sacerdotes. Eles estavam aqui meio no mesmo nível, né? E um levita, que era também um representante de Deus, que era a pessoa que deveria fazer alguma coisa por aquele samaritano, a Bíblia diz que, de igual modo, chegou àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Ou seja, ele viu também. O levita viu o problema. Não é aquele cara que não viu, que não está sabendo. Ele viu, só que ele passou de largo. Esse problema aqui não é meu. Não se sabe se esse levita tinha voto de Nazireu. Não se sabe o motivo pelo qual ele tomou essa decisão. Eu, pelo menos, não estudei isso. Eu não sei o que fez o levita se desviar. A verdade é que ele passou e ele foi indiferente. Sendo que, no Evangelho de Jesus, empatia, compaixão, misericórdia é suprassumo do Evangelho, né? Jesus Cristo, certa feita, quando estava ensinando sobre o dízimo, isso a gente lê lá no Evangelho de Mateus, que ele estava falando com os mestres da lei, né? Que ele disse: olha, vocês dão o dízimo do coentro, da hortelã, do cominho, né? Vocês são bons de dar dízimo, mas vocês negligenciam o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está falando aqui? Continue dando dízimo, mas não esqueça que o principal da lei não é entregar o dízimo. O principal é praticar a justiça, a misericórdia e a fé. O que é a misericórdia? Eu preguei aqui no culto, não faz muito tempo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia vem do latim, miseris cardis. Cardis é coração, miseris de miséria. Então, misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro, inclinar o coração para o problema do outro, para a dor do outro. Então, Jesus disse: se vocês soubessem o que significa misericórdia, vocês não condenariam os inocentes. Lá no livro de Oséias, a Bíblia vai dizer que Deus despedaçou o povo, despedaçou as pessoas, a comunidade de Israel, por falta de misericórdia, por falta de amor. Como aquele povo não vivia o amor na prática, até vou ler aqui para vocês, Oséias capítulo de número 6,
versículo 4. Diz assim, ó: que te farei, ó Efraim, e que te farei, ó Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, falta de amor, falta de conversão, falta de arrependimento, falta de misericórdia, falta de compaixão. Por isso, Deus falando, Oséias 6,5: por isso os despedacei com os meus profetas, com as palavras da minha boca os matei, os meus juízos saíram como relâmpagos sobre vocês, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, assim como Adão foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, calçada de sangue. Então, amados, a falta de misericórdia e de amor, quando eu tenho a oportunidade de fazer o bem para alguém, de exercer misericórdia, de ajudar alguém que está precisando de ajuda, e eu não faço, isso é um pecado gravíssimo, gravíssimo. Principalmente para nós que conhecemos a palavra, porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Se não fosse a misericórdia de Deus, a Bíblia fala lá no Salmo, que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Na verdade, no Salmo diz assim, Salmo 103, diz que Deus não nos trata, não nos retribui segundo as nossas iniquidades, porque quanto está longe o Ocidente do Oriente, quanto um pai se compadece de um filho, ele conhece a nossa estrutura e ele se compadece de nós, porque ele sabe que nós somos pó. Se não fosse esse amor, essa misericórdia de Deus, muitos de nós morreríamos fulminados. Principalmente nós, aí nem serve muito para vocês, mas nós, pregadores, pastores, muitos de nós morreríamos fulminados, se não fosse o amor de Deus. Porque quanto mais a gente conhece, maior a responsabilidade. Agora, quem é um novo convertido, Mateus, eu não sei quanto tempo ele tem de caminhada, mas está novo aí na caminhada, né? Então, é bem novo. Então, Deus trata com mais light, né? Com mais misericórdia. Mas nós que conhecemos aí já é o caminho mais estreito. Então, a verdade é que o levita também passou de largo, né? Foi indiferente, né? Não teve empatia, não teve compaixão, não teve misericórdia. Então, aproximando-se, um samaritano que estava vindo ali de viagem, chegou perto daquela pessoa espancada, viu ela, só que esse daqui não fez igual ao sacerdote, não fez igual ao levita. Ele viu, e quando ele viu, a Bíblia diz que ele se moveu de compaixão. Ou seja, o coração dele se compadeceu da dor, do sofrimento daquele homem espancado. E aí, então, ele ficou parado sem fazer nada? Não. Ele se aproximou da pessoa, atou-lhe as feridas, deitou azeite, que fala de unção, vinho, que fala de alegria, derramou sobre as feridas, colocou aquela pessoa sobre uma cavalgadura, levou ele até uma hospedaria, que representa uma igreja, representa um retiro, representa um lugar onde eu vou levar essa pessoa para ser curada, para ser tratada, para ser cuidada, né? Colocou ele numa hospedaria e cuidou da pessoa. E ele, partindo no outro dia, pegou 2 denários, né? Pegou lá dinheiro e deu para o hospedeiro, né? Muitos dizem que esse hospedeiro aqui é a figura do Espírito Santo, né? E o bom samaritano é a figura de Jesus, né? Jesus veio até esse mundo, fez a obra dele, curou os inúmeros doentes que tinha, e depois Jesus chamou o Espírito Santo para cuidar da obra dele, e Jesus subiu, né? Então tem pessoas que comparam, né, esse bom samaritano com Jesus, e o hospedeiro é o Espírito Santo. Então ele partiu, pegou o dinheiro, deu para o hospedeiro e disse, né, cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Porque, comparando Jesus com o bom samaritano, Jesus também vai voltar. Um dia Jesus vai voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, né? E aí
Aquele bom samaritano, além de ter pago a despesa dele do hotel, ainda disse que se tivesse alguma despesa que ficasse a mais, quando ele voltasse, ele ia quitar o restante. E aí Jesus pergunta: qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o mestre da lei disse: o que usou de misericórdia, ou seja, aquele que inclinou o coração para a dor do outro, né? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém, queridos? Amém. Quero orar por vocês, porque eu creio que não precisa falar mais nada, né? Porque Deus falou muito com a gente aqui hoje à noite. A presença do Espírito Santo é muito forte nesse lugar. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, ó Deus, pela tua palavra. Quero te agradecer pela tua doce presença. Queremos te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, realmente possa nos convencer, ó Pai, de todas as mudanças que nós precisamos fazer. Pai, quebranta o nosso coração mais e mais, Deus. Faz de nós homens de valor, faz de nós homens cheios de compaixão, cheios de misericórdia, cheios de amor, ó Pai, cheios de empatia, assim como este bom samaritano, Pai. Não permita que nós venhamos nos tornar pessoas indiferentes. Quantas pessoas se perdendo lá fora, Pai. Nós estamos aqui numa célula, estamos aqui em tão poucos, mas nós temos uma missão, nós temos um objetivo, que é encher essas cadeiras, é trazer aquelas pessoas, porque nós não podemos ser indiferentes às pessoas que estão morrendo sem salvação. Por isso, Deus, nos dá estratégia, nos dá direção, para que nós possamos alcançar as almas, assim como esse bom samaritano. Em nome de Jesus. Amém.